Bom dia, meus irmãos. Hoje me veio uma vontade muito grande de gravar um vídeo. Acho que é a segunda vez que estou fazendo isso depois que eu me decidi pelo Senhor. Em me entregar, em fazer o melhor para Jesus. Mas hoje, diante de todo um cenário que a gente encontra de dúvida, né? Depois dessas eleições que a gente passou, eu vi um relato de um amigo na fé, onde ele ainda batalha, junto com muitos outros irmãos, se agarrando à última oportunidade que a gente tem de se livrar do aparente mal, né? Eu dividi o vídeo dele, achei interessante. A gente tem que respeitar a posição de cada um, mas veio em mim um sentimento grande, muito grande de traduzir ou tentar interpretar do meu modo, do modo que fui tocado hoje pela manhã através das orações e pelo Espírito Santo de Deus, um versículo de Romanos que diz o seguinte, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu pensei que isso tinha a ver com este mover dessas pessoas que estão ali batalhando, por muitos de nós até, que ainda não pudermos nos juntar a eles. Aqueles que lutam pela família, aqueles que desejam, de alguma maneira, ter pelo menos mais 4 anos, né? Mais 4 anos de preparo para o que o mundo vai nos proporcionar. E é justamente por isso que eu cheguei até esse momento. Porque todos nós, quando buscamos um templo, um lugar onde podemos nos reunir, o que muitos chamam de igreja, é porque o mundo já nos decepcionou de tal maneira que a gente já não se sente mais confortável com o que a gente encontra nele. Ou muitas das vezes o que a gente encontrou no mundo não é o suficiente para nos dar aquilo que de fato a gente busca, né? Que às vezes é simplesmente a felicidade, a paz e outras coisas que dinheiro nem o mundo vai nunca nos proporcionar. E ao decidir, né, por Deus, o primeiro passo de fato é buscar. E lá de fato você precisa buscar e ir do jeito que você estiver. Mas aí eu quero convidar vocês para uma reflexão, porque é uma experiência minha. Eu quero até dividir um pouquinho dessa experiência que eu tive ao longo de alguns anos, porque eu também um dia cansei do mundo, ou o mundo já não era o suficiente para mim, e fui buscar um templo, uma igreja, porque diziam que lá algo diferente podia acontecer. E eu fui buscar as minhas respostas, porque no mundo já não encontrava mais. Mas eu me mantinha do mesmo jeito que eu era. Eu fui para lá do jeito que eu estava, mas me mantinha do jeito que eu era. E eu me lembro até hoje que eu falei com a minha pastora e o meu pastor, que eu era fumante, que eu gostava de fumar, mas que eu pretendia parar, mas não conseguia. Eles me orientaram, mas permaneça conosco. Busque dentro de você, de alguma maneira, transformar-se para que esse vício saia de você e nós vamos orar contigo. Eu me lembro que no primeiro encontro que eu tive com Deus, num evento que a igreja proporciona, que se chama Encontro com o Amor de Deus, eu lembro que no meio de uma galera, eu ouvi aquela voz gritando em uma dinâmica, Luciano, não pare. E eu continuava caminhando e correndo, e toda a volta que eu dava, eu ouvia aquela voz, não pare. Pasme-se. No meio daquela multidão, a minha liderança, os meus pastores, me reconheceram no meio daquele monte de gente. E aquilo penetrou no meu coração.
Acabou aquele encontro, eu voltei para a igreja, para a minha vida comum, e eu continuava do mesmo jeito que eu sempre fui. Continuava fumando, com desejo de parar, mas não mudava. Sabe por quê? Porque não havia o desejo de transformação. Eu achava que do jeito que estava, já era melhor do que era antes. Mas não era o suficiente. E aprove Deus me ensinar mais um pouquinho. E o mundo me castigou demais. Sofri algumas decepções. Perdi parte do meu sonho acreditando nas pessoas do mundo. Não posso dizer que eu era uma pessoa tão ruim, não. Mas eu também era cheio de defeitos. Também devo ter errado bastante. Mas uma coisa eu posso te garantir, quando você entra num ambiente onde o Espírito Santo habita, mais cedo ou mais tarde você será transformado. E aí foi onde eu tive a minha segunda oportunidade com Deus. Porque Deus falou muito claro, não adianta você entrar nesse local se você não quiser ser transformado. E como Deus é muito cavalheiro, ele não arromba a porta em que ele quer entrar, ele bate, te chama pelo nome e pergunta se você permite que ele entre. E aí foi quando eu descobri que o mundo já não me dava mais nada. Muito pelo contrário, me tirou, inclusive, a esperança de viver melhor. E eu voltei e recomecei tudo de novo. E passei pelo encontro com o amor de Deus pela segunda vez. Mas por quê? Porque eu havia passado por uma tristeza muito grande, uma traição que eu jamais imaginasse que um ser humano poderia passar diante de tudo aquilo que acreditava fazer. Na sequência eu tive um câncer, e nesse câncer eu acreditei que já era a mão de Deus na minha vida. Nesse intervalo, tive uma vontade muito grande de me suicidar e encerrar esse ciclo. Mas como eu já conhecia a palavra, eu sabia que essa decisão me levaria ao inferno. Aprove Deus não permitir que isso acontecesse através da minha esposa. Ele enviou a minha esposa até a minha casa no dia que eu ia praticar o suicídio. Eu tive esse encontro com a minha esposa e descobri que tinha um câncer naquele dia, porque eu já havia feito alguns exames. E aí eu entendi que Deus já havia tocado em minhas mãos e falado, suicídio não. Senão você não vai ter a oportunidade de me conhecer de novo. E eu fui me tratar, mas antes disso existiu o segundo encontro com o amor de Deus, a qual eu gostaria de passar e eu passei. E pasme-se, nesse segundo encontro, a minha liderança também estava lá. Só que dessa vez eu já não ouvia mais gritar, Luciano, não pare. Mas eu ouvi uma voz dizendo, continue. E eu queria compartilhar isso com o nosso povo. Eu continuei. Eu fui para a sala de cirurgia em dezembro de 2020 e eu tinha a mesma expectativa de vida como de morte. O câncer que estava no meu corpo, ele era um nível bem elevado. E a mesma chance que eu tinha de viver era de morrer. Mas eu pensava que eu ia morrer porque era o meu desejo. Mas não era o desejo de Deus. E aí ele fez um milagre. Ele me curou. Eu ainda estou em acompanhamento médico. É o protocolo que se faz. Fiquei com algumas sequelas. Mas tudo isso é um projeto do Senhor. Mas eu me decidi por Deus, pelo Senhor. E continuo firme. Sabe por quê? Porque eu decidi
permiti que Deus entrasse na minha vida. E quando Ele bateu na porta do meu coração, eu falei, Senhor, agora eu já estou começando a entender o que o Senhor deseja. E já que o Senhor me salvou de um suicídio e me curou de um câncer, o Senhor pode fazer um grande milagre em mim? O Senhor pode me transformar? E hoje eu não fumo mais. Eu não acredito mais nas pessoas do mundo e nem acredito que homem nenhum pode me governar. Mas eu respeito o meu próximo. Eu respeito a mim mesmo. Porque eu entendi que aquele lugar onde eu fui procurar ajuda nada mais era que um local onde nos reunimos. E que geralmente a presença do Espírito Santo de Deus se encontra presente. E é Ele que faz essa transformação. E aquelas vozes que eu ouvia, tanto de pare quanto de continue, eu só fui entender que não era da minha liderança apenas, mas daqueles que o instituiu como pastores daquela congregação, quando eu fiquei sensível à voz do Espírito Santo e ele me tocou dizendo, aquelas vozes, era minha pessoa te transformando na igreja do Senhor. Amém? Então, para a honra e glória do Senhor, eu sou um milagre vivo, e se você não acredita em milagre, está diante de você um grande milagre. E aí todo mundo pensa, o seu milagre foi a cura do câncer? Não, a medicina está bem avançada. Mas eu devo te confessar que de 10 que eu conheci, 8 morreram. E o outro é o meu amigo, estava do meu lado. E ele está resistindo ao câncer. Igual a mim. Provavelmente também está curado, como eu estou. Só fazendo um acompanhamento. Mas porque nós acreditamos que o propósito de Deus é muito maior do que o meu e do que o seu. Então tenhamos um bom dia. Vamos acreditar que para ir a um templo eles abrirão as portas para nos receber. Mas eu quero fazer um convite para você. Decida-se dar a oportunidade para que Deus entre na tua casa e te transforme para que você seja a igreja do Senhor. Pai seja conosco. A paz seja com você. Se busca uma resposta, decida-se por Deus. Amém.